Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aí a correção das atividades dessa sexta-feira, dia 19 de junho de 2020. Sempre iniciando aí com a nossa rotina de língua portuguesa, que envolve fazer o cabeçalho e o alfabeto, tá, gente? Identificando o dia da semana, o mês em que você está, o ano, o nome da escola, tá? O seu nome completo, que é importante você aprender a escrever, tá bom? Completinho, inteirinho. E fazendo o alfabeto em letra de mão e em letra de forma, tá bom? Vamos iniciar com a atividade da nossa aula 14 do livro Trilhas da Aprendizagem, tá? Só antes, eu vou fazer uma explicação aqui sobre um conteúdo que vai envolver aí uma das atividades do livro, tá? A gente aprendeu sobre os substantivos, que são uma classe de palavras, tá? Que dão nome às coisas. Tudo que é nome é um substantivo, a gente chama de substantivo no português, tá? Casa, parede, lousa, caderno, estojo, são substantivos comuns. E nome de pessoas, tá? Jéssica, o nome de vocês, nome de rua, tá? São substantivos próprios. Dentro dessa classificação de substantivos, nós temos o substantivo primitivo e o derivado, tá? O que são substantivos primitivos e derivados? O substantivo primitivo, ele não deriva de nenhuma outra palavra, tá? Ele é uma palavra inicial aí. Os derivados, os substantivos derivados, eles têm a sua origem nos substantivos primitivos. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, ó. Substantivo primitivo, casa. Como que eu derivo a palavra casa com substantivos derivados? Que substantivos derivam da palavra casa? Caseiro, caseira, tá? Pedra. Que substantivos derivam da palavra pedra? Pedreiro, pedregulho. E jardim. Que substantivos derivam da palavra jardim? Jardineiro, jardinagem, tá? Então, toda vez que pedirem para vocês trazerem um substantivo derivado, é para vocês variarem aí a palavra, tendo a origem dela no substantivo primitivo, tá? Substantivo primitivo quer dizer um substantivo inicial, que não derivou, que não veio de nenhuma outra palavra. Substantivo, lembrando sempre, tudo que é nome é substantivo, tá bom? Então, vamos para as atividades do livro, página 28 e 29. Bom, aqui na página 28, a gente tinha a aula 14, tá? Pegou um restinho aí da atividades com uso de S, SS, S com som de S, S com som de Z, tá bom? Relembrando as regrinhas, tá? Toda palavra iniciada com S, com som de S, tá? Você nunca vai usar SS no início da palavra, é sempre um S só, tá? Eu utilizo SS, os dois S's, quando eu tenho som de S entre duas vogais, tá? Quando ele está após uma consoante, eu não preciso dobrar o S. E quando o S aparece sozinho, um S só, entre duas vogais, ele vai ter som de Z. Então, eu coloquei aqui a separação desses três grupos dessas palavras. No primeiro grupo é S no início da palavra, tá? No segundo grupo, eu coloquei SS. E no terceiro grupo, S com som de Z, tá? E aí, eu separei as palavrinhas. Então, a palavra sujo, tá? Vou destacar aqui para vocês, ó. A palavra sujo, sala, salto e soldado. A gente tem aí essas palavrinhas com S no início. Elas estão todas aqui no grupo 1. No grupo 2, eu coloquei as palavrinhas que têm som de S entre duas vogais, então eu tive que dobrar esse SS, tá? Travesseiro, assunto, osso e passeio, tá? O SS aí
ele tem som de S entre duas vogais, por isso que eu preciso usar o S dobrado, 2 S's, tá? E por último, S com som de Z, ó. Aplauso, casa, furioso e mesa, tá vendo? São palavrinhas onde o S aparece entre duas vogais. Sendo um S só, esse S tem som de Z, tá? Então, aí foi uma retomada para a gente lembrar a regrinha do uso dos S's, tá bom? Nessa atividade era para fazer isso, ok? A atividade 3 aqui, ela já vai começar a mexer com substantivo primitivo e derivado, tá? Rosa. A rosa é um substantivo primitivo. Os derivados dela, roseira, roseiral. Pêssego, substantivo primitivo. Substantivo derivado, pessegueiro, pessegada. Então, aqui ele dá algumas palavras e pede para você fazer o mesmo. A família, tá? Derivar esses substantivos. Vocês poderiam ter colocado outras derivações. Eu coloquei essas, tá? Como um exemplo para vocês. Como que eu derivo a palavra flor? Florida, floral. Dente, dentista, dentição. Ferro, ferreiro, ferrugem. Sorvete, sorveteiro. Nossa, deixa eu consertar aqui, é S. Sorveteiro, sorveteria. Dança, dançarina, danceteria. Lixo, lixeiro, lixão, tá bom? Então, era para derivar aí esses substantivos primitivos, tá? A atividade complementar, eu coloquei o conteúdo para vocês copiarem, explicando o que é um substantivo primitivo e derivado, para a criança copiar no caderno. E eu coloquei mais algumas palavrinhas, apesar de o ferro a gente já ter feito aqui também, tá? Então, só fazer de novo, se quiser pôr outras palavras derivadas, tá? Como que eu derivo café? Cafezal, cafeteira. Vidro, vidraça, vidraçaria. Ferro, ferreiro, ferradura. Sapato, sapateiro, sapataria, tá bom? Então, assim que a gente deriva aí os substantivos primitivos em derivados, tá bom? Então, aqui, as atividades de português eram essas. De matemática, a gente tinha 4 páginas do livro para fazer, tá? Sobre medida de tempo. Então, a criança tinha que consultar calendário e contar os meses e os dias e separar. Então, eu não coloquei atividade complementar de matemática por isso, tá? Coloquei na observação aqui. Como a atividade era muito extensa e ia demandar muito tempo da criança, eu deixei só o livro para hoje. Então, vamos lá na página 65 do livro Trilhas da Aprendizagem, tá? Lá na frente, página 65. Medida de tempo. A gente vai começar a lidar com medida de tempo, tá? Ele traz aqui um texto explicativo sobre a importância do tempo na nossa vida, tá? É importante ler com a criança. O tempo é uma medição muito importante. Tudo a gente faz contando tempo, né? Até mesmo cozinhar os alimentos, a gente precisa aí contar o tempo, tá bom? Nossa vida, ela é limitada pelo tempo, tá? Então, é importante a criança saber aí a importância do tempo na nossa vida, tá? E as medidas de tempo, a gente tem medidas em minutos, em segundos, em horas, em dias, em semanas, em meses, em anos, em décadas, tá? Então, a primeira coisa que ele pergunta pra gente é sobre o calendário. O calendário anual é composto por 12 meses. Registre a seguir quais são eles. Então, ver com a criança os meses do ano, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Bom, a 1 aqui pede para a gente colocar a quantidade de dias que cada mês tem. O ano de 2020, tá? Que é o que ele pede para a gente, ó. O ano de 2020, ele é bissexto. O que isso quer dizer? Todo ano bissexto, o mês de fevereiro, ele não vai ter 28 dias, tá? Ele vai ter 29. Só acontece nos anos bissextos, tá bom? Então, ó, janeiro tem 31, fevereiro 29, março 31, abril 30, maio 31, junho 30. Julho e agosto tem 31, os dois.
Setembro 30, outubro 31, novembro 30, dezembro 31, tá? Letra A. Todos os meses têm a mesma quantidade de dias? Você sabe por que isso acontece? Os meses, eles não vão ter a mesma quantidade. A média que a gente tira da quantidade de dias dos meses do ano são 30 dias. Mas eles variam, né? Fevereiro é um mês atípico aí, que tem 28 ou 29 dias. E o restante dos meses variam entre 30 e 31. Se vocês pesquisarem com as crianças a origem disso, por que isso acontece, o motivo são os imperadores romanos, tá? A forma como eles contavam o seu tempo de governo. Para um não ter mais tempo de governo que o outro, eles limitavam aí os dias dos meses. E os calendários sofriam alterações com o passar dos imperadores aí. Depois da era dos imperadores, o calendário foi adaptado, mas se manteve essa variação entre dias dos meses, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, isto acontece por causa do calendário, por causa da origem do calendário, devido ao período de governo dos imperadores romanos. Um imperador romano não podia governar mais tempo que o outro, tá? Então, aí eles trocavam aí a quantidade de dias dos meses para eles poderem ter o mesmo período de governo, tá? Então, era por causa dos imperadores. E a gente manteve até hoje essas medidas aí de dias dos meses, variando entre 30 e 31, tá? Aí, na letra B, era para separar os meses de acordo com as quantidades de dias, tá? Então, os meses que tem 28 a 29 dias é um só, fevereiro, mais nenhum, tá? Vai variar. Ano normal tem 28, ano bissexto, 29, tá? Chama ano bissexto, tá, gente? Só explicando que a criança vai perguntar o que é ano bissexto, tá? Os anos bissextos, eles têm 366 dias. O ano normal tem 365, tá? Então, se fala bissextos porque tem 2 6, tá? 2 6, bissextos, 366, tá bom? Mas o ano bissexto, ele acontece a cada 4 anos, tá bom? Então, essa é uma informação que provavelmente as crianças vão perguntar. Ai, mas por que fevereiro tem 29 dias? E o que é ano bissexto? Ano bissexto é por causa dos 2 6, 366 dias, tá? E acontece a cada 4 anos. É aí pra gente não perder a sincronização aí das estações do ano, tá? Se vocês pesquisarem, tem a ver com isso, essa medida do ano bissexto, tá? A cada 4 anos, a gente altera aí os dias de fevereiro para poder equilibrar o passar do tempo de acordo com as estações do ano, tá bom? Então, isso daí é uma medida científica, na verdade, tá? Do negócio do ano bissexto. Os meses que têm 30 dias: abril, junho, setembro e novembro. Só esses 4. E o restante que tem 31 dias: janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro, tá bom? Então, vamos lá. A 2 pede para fazer o calendário do mês que nós estamos. Nós estamos em junho de 2020. Se vocês consultarem o calendário, ele fica dessa forma, tá? Começou numa segunda-feira e vai terminar numa terça. Tem 30 dias, apenas o mês de junho. A partir da observação da tabela que você completou, responda as seguintes questões. Este mês é junho. O mês que nós estamos fazendo essa atividade é junho, do ano de 2020. Em que dia da semana começou esse mês? Na segunda-feira, tá, gente? Ó, se a gente olhar aqui, o dia 1 foi na segunda. Em que dia da semana terminou este mês? Ele não terminou ainda, mas ele vai terminar na terça-feira, tá? Não nessa semana, na próxima terça-feira, dia 30. Em que dia da semana começará o próximo mês? Faltou um que aqui, erro de impressão de novo, né? Em que dia da semana começará o próximo mês? Se esse mês vai terminar na terça, o próximo mês vai começar na quarta. O dia 1 vai ser na quarta-feira, tá? Em que dia da semana terminou o mês passado? Se o mês de junho começou na segunda, então ele terminou, o mês passado, que foi maio, terminou no domingo, tá bom? Então, aqui
domingo. 3. Além da organização do tempo em meses, outras possibilidades são utilizadas no nosso cotidiano, né? A gente vai agrupando os meses, 2 meses é bimestre, 3 meses, trimestre e 6 meses, semestre. E aí ele dá uns probleminhas para você resolver, ó. Mário vai visitar sua família que mora em Belo Horizonte semestralmente. Quantas vezes no ano ele viaja? Então, cada ano tem 2 semestres, porque o ano tem 12 meses, semestres são 6 meses, 6 mais 6, 12. Então, se o ano tem 2 semestres, ele viaja 2 vezes no ano, a cada 6 meses, tá? Letra B. Quantos bimestres tem um ano? Escreva como você fez para encontrar a resposta. Então, um bimestre tem 2 meses. Se a gente contar de 2 em 2, a gente conta 6 vezes. Então, tem 6 bimestres. Letra C. Quantos trimestres tem no ano? Escreva como você fez para encontrar a resposta. O trimestre, ele possui 3 meses. Então, se a gente for contando de 3 em 3, até chegar no 12, a gente chega a 4 trimestres, ok? Então, aí era meio trabalhoso para a criança contar os meses, deixar ela tentar contar no dedinho lá e chegar à resposta certa para depois estar corrigindo com ela, tá bom? As atividades de português e matemática dessa sexta-feira eram essas, tá? Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um bom fim de semana. Um beijo. Tchau.